Olá, prazer estar com vocês hoje para gravar mais um vídeo decifrando a Bíblia. Pensei, refleti e decidimos fazer um pequeno resumo do livro dos Macabeus. É extremamente importante. Lembrem-se que quando Esdras toma conta da situação, faz a grande assembleia do povo, a grande sinagoga, que é a mesma coisa, né, e submete a si o sinédrio e os sacerdotes com o livro das genealogias, que são as crônicas escritas por ele. Ele escreve Esdras, que depois ele divide em Esdras e Neemias. Então a Bíblia fica assim, manchada, maculada. Nas palavras do padre Frederico Dattler, é notável quando nós regredimos até os tempos do cativeiro da Babilônia e comparamos os fatos históricos com o que está descritos em Esdras e Neemias. A diferença é total. Não há nenhuma verdade, ou há pouquíssima verdade nos escritos de Esdras. Mas mentiroso e assassino, nós já sabemos disso. E as coisas terminam acontecendo, ele faz com que, reformando os sacerdotes, os levitas, ele institui uma paz que é muito agradável aos persas. O império estava sob o rei persa, e o fato de ele ter ascendência sobre a classe levítica e sacerdotal para o governador, para o rei persa, era muito bom, porque ele queria paz no reino e os judeus sempre criavam confusão. E ele aí agora convence ao povo, ou seja, uma vez domado, uma vez sanada a confusão entre levitas e sacerdotes, ou seja, o templo que ele ia tomar lá em Jerusalém já estava sendo reconstruído por Zorobabel, Salatiel, Josué e os profetas Ageu e Zacarias. Então ele prepara tudo para ir lá tomar o templo. Em função disso, ele já conseguiu o favor de Dario e depois de Artaxerxes, que ele nunca diz quem foi, mas apresenta aquela genealogia que depois ele amplia no livro das crônicas, que são as genealogias, e nós então ficamos de 430 até 176, numa situação de submissão. Quer dizer, a promessa dele não vigora, porque na época dele os judeus estavam sob o domínio persa, e ele consegue o favor de Dario e de Artaxerxes. Portanto, ele, os sacerdotes, os levitas e a nobreza que o acompanha, e a sinagoga de Satanás, que vai estabelecer-se em Yavne, para não ser perturbada pelas guerras e por outras perturbações, estão muito bem obrigados. Mas vão pagar tributo aos persas e vão pagar tributo ao templo. O povo, ao contrário do que ele promete, vai ser sobrecarregado de impostos. Os persas vão querer tributo e ele vai estipular o tributo ao templo, que é dele. Isso vai ser importante depois, porque os outros descendentes deles vão depender desses tributos para serem ricos e vão disputar o cargo de sumo sacerdócio, que já era também uma estratégia dele. Ele faz uma outra coisa, é a sinagoga. Ele cria a Genizá, ou seja, a escola dominical, que na verdade vai ser diária. Ou seja, os camponeses, em cada cidade tinha uma sinagoga. Os camponeses que vinham comerciar, que era troca praticamente, né? Durante a semana também vão assistir aos ensinamentos da sinagoga, que não será da Torá, será da antebíblia, do Talmud e da Mishnah, vejam bem. E ele comete a maldade suprema, que nós vamos ver nos evangelhos, de impor a decisão dele, da sinagoga, de todos os fariseus e de toda a assembleia do povo, ou seja, a Carral
é assim que os eruditos chamam, de que todo primogênito terá de aprender com os príncipes das sinagogas a maneira de interpretar a lei que ele inventou. Peshat, remes, era o que existia, do texto literal para a alegoria, o texto moral. E ele agora faz a parte subjetiva, ou seja, ele inventa Darash e Sod, que são duas maneiras de interpretação completamente subjetiva que vai dar no antibíblia, que é o Talmud, que está em vigor hoje. Então, os judeus se dividem, na verdade, em naqueles que acreditam na Bíblia, né? Os fiéis, aos quais nós devemos considerar irmãos e ajudá-los, e aqueles judeus infiéis que são talmudistas e obedecem a Esdras, e esses nós devemos combater. Então, essa é a grande divisão, porque há judeus sefaraditas e há judeus askenazes, mas não podemos fazer essa divisão, porque há judeus askenazes santos, como foi santo o escritor da história de um judeu americano na Palestina, semita, comunista, racista, né? Que é Jacques Bernstein. Nós temos também um candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, que é Myron Fagan, que também era Ashkenaz. E nós temos Ashkenaz santos, e nós temos sefaraditas safados, que seguem a escola de Esdras desde o ano 430, que os Ashkenaz só entraram em cena no ano 800, e a partir do ano 800 depois de Cristo. Estamos em 430 a.C. Agora, essa perversidade de fazer a sinagoga diária para que o lavrador, o camponês, o homem simples e rude pudesse substituir na sua mente a Torá pela Mishnah. Esse serviço vai ser feito, ele vai organizar um culto simples para que esses camponeses, né, sejam atraídos e tenham ali a oportunidade de dar os seus presentes à sinagoga, e vai estabelecer que todo filho primogênito será sacerdote ipsum facto. Por isso, Jesus, como primogênito, é automaticamente sacerdote familiar. Isso quer dizer que ele entra nas famílias para pervertê-las. Ou seja, o trabalho é completo. A família que ficava inviolável e inviolada, agora vai ter a obrigação de oferecer à sinagoga o seu primogênito. Vemos Jesus lendo Isaías na sinagoga de Cafarnaum, porque era primogênito, e ali todo primogênito aprendia as regras de explanação de Esdras, que é Darash e Sod, e abandonava Peshat e Remes. Assim a perversão seria completa. É nessa circunstância que surge um imprevisto, que é a morte de Onias III, que é o descendente legítimo de Melquisedeque, de Sadoc. Então, de 430, onde ele se intitula sacerdote e príncipe, e não importa qual seja o título de quem ostente essa função oficial, ele será de fato, porque a grande sinagoga vai mandar nos judeus da Palestina, da Babilônia e do mundo inteiro, e esse rei, que é chamado Jadu Seduta, parece-me, se eu não me falha a memória, Jadu Seduta, é o rei do exílio. Vai haver sempre reconhecido pela grande sinagoga, pela Assembleia do Povo, né, pela sinagoga de Satanás, e será ele o verdadeiro rei dos judeus, não importa se haja outro rei. Será ele o verdadeiro sumo sacerdote dos judeus, não importa que alguém ostente oficialmente esta condição, como Onias III, como um tal do Menelau e Jazão e outros, não importa. O importante é a organização que ele faz, é um Estado dentro de um Estado.
Portanto, o Estado de Israel, formalmente organizado por Davi nas suas reformas, agora recebe uma nova reforma por Esdras em 430, e assim nós temos um Estado estabelecido por Davi, que tem os nomes oficiais dos chefes, e temos dentro dele um Estado fundado por Esdras, que na verdade comanda tudo, e aí vai surgir um imprevisto. O imprevisto é o quê? O imprevisto é a Guerra dos Macabeus. Então nós vamos encontrar, não vamos encontrar na Bíblia hebraica, porque foi feito em aramaico, mas depois foi vertido para o grego, e Esdras tinha dito que nenhum livro que não fosse em árabe, aramaico ou hebraico entraria no cânone, ou seja, nos livros sagrados, o que para ele não tinha importância nenhuma, já que ele não usava os livros sagrados. Usava sim, para enganar os outros. Então, o título livro, surgido do apelido de Macabeu dado a Judas, filho mais famoso de Matatias. O texto foi escrito em hebraico no início do século I a.C., mas o original se perdeu. A Bíblia Católica conserva apenas a tradução grega. O autor acrescenta os acontecimentos que cobrem os acontecimentos que cobrem o período de 175 a 134. É quando Onias III é morto, em 175 a 134, quando há a Revolução dos Macabeus. O rei grego Antíoco Epífanes quis forçar os judeus a adotar costumes e cultura grega. Matatias, sacerdote judeu, lidera a resistência e a revolta contra os reis gregos e o grupo judaico que a ele se aliou. Já havia os persas, a quem a grande assembleia devia obediência, claro, né? Diplomaticamente, não é assim obediência. Agora vai haver os helenistas, que são aqueles que foram conquistados por Alexandre. Depois vai haver os generais de Alexandre que partilham o império. Ptolomeu fica com o Egito e os Seleuco fica com a Síria e a Palestina. Então, no caso dos judeus, serão diretamente governados pelos Seleucidas. Então, Matatias Asmoneu lidera uma rebelião contra a obrigação de adorarem os deuses pagãos. Uma estátua de Júpiter é colocada dentro do templo, e Matatias é tirado da sua casa para ir oferecer um sacrifício a um ídolo. Ora, Matatias, revoltado, mata os judeus que estavam oferecendo sacrifícios a este ídolo e mata os generais os inspetores que estavam obrigando-os. Depois, com a espada suja de sangue, levanta e diz: "Quem é por Javé, siga-me." E sai pela rua com a espada escorrendo sangue, e o povo vai em volta dele. Matatias tinha 3 filhos: Judas, chamado Macabeu, por causa da martelada, que era a pancada da espada dele; Jonatas, que vinha depois dele; e Simão, o mais novo. E eles vão liderar uma guerra que sairá vitoriosa de modo civil, mas vai ser muito problemática. Por quê? Porque os macabeus aceitam ser príncipes e aceitam ser sumos sacerdotes. Com a morte de Onias, para os macabeus não havia problema nenhum ser sacerdote, porque estava extinta a ordem de Melquisedeque. Então, aqui nós temos: Simão ouviu falar que Trifão reunira poderoso exército para devastar a Judéia. Simão já é o último. Então, Matatias já tinha morrido de morte natural, Judas já tinha morrido em batalha, Jonatas tinha morrido à traição, agora Simão era o último. E Simão tinha 2 filhos, João e outro que ele botou o nome do irmão Judas, e ele vai tentar levar a cabo o trabalho da família que se sacrificou, dando a liberdade civil e religiosa ao seu povo. Enquanto isso, as raposas estão em Yavne, o vinhedo de Yavne, comandadas por Hilel, Shammai, Abitalion e Shamash, e eles vão dali governar o mundo através da sinagoga de Satanás, que se espalha pelo mundo todo e se infiltra não só no templo, mas em cada família.
Jesus vai enfrentar essa situação, enfrentar de cara Leonardo, porque enfrentar só pode ser de frente, e de frente só pode ser de cara. Então ele vai encarar essa situação, porque ele é primogênito e é chamado para ler as Escrituras e interpretar no templo na sinagoga de Cafarnaum. Nós vamos ver isso logo logo. Mas façamos então o resumo. Então, o que acontece é que os macabeus são chacinados e termina aqui: choraram Jonatas e seus companheiros, e Simão, o mais novo agora, com os 2 filhos, João e Judas, viu que o povo estava apavorado e inquieto, subiu a Jerusalém, reuniu as tropas e procurou animá-la, dizendo: vocês sabem que eu e meus irmãos, a família de meu pai, já fizemos por causa da lei e do templo, e conhecem nossas guerras e dificuldades. Então, longe de mim, contudo, a ideia de poupar minha vida. Pelo contrário, vingarei o meu povo, o templo, as mulheres e crianças. Ao ouvir essas palavras, todos se encorajaram e gritaram em alta voz: você é o nosso comandante no lugar de seus irmãos Judas e Jonatas. Aqui está, como Esdras tinha suposto, a democracia. Simão é príncipe por aclamação. Dirija a nossa guerra e nós faremos tudo o que você nos mandar. Simão convoca então todos os homens em condições de lutar, mandou terminar as muralhas de Jerusalém e fortificar todo o contorno da cidade. Depois enviou Jonatas, já é outro Jonatas, filho de Absalão, para Jope, com um grupo considerável. Jonatas expulsou os que estavam ocupando a cidade e nela se estabeleceu. Ele expulsa os seguidores do diabo e aí estabelece a verdadeira estirpe sacerdotal e levítica dos macabeus. Até aí tudo bem. Mas o problema todo é que Jonatas vai aceitar uma comenda. Simão mandou recolher a morte do seu irmão Jonatas e sepultou. Construiu um túmulo para o pai e seus irmãos, fez um monumento. Trifão agiu com falsidade com o jovem rei Antíoco e mandou matar. Reinou em lugar dele. Simão reconstruiu a fortaleza da Judéia, cercou-a de altas torres e grandes muralhas. Depois escolheu alguns homens e mandou-os ao rei Demétrio para conseguir isenção de impostos para o país. Demétrio respondeu: do rei Demétrio ao sumo sacerdote Simão. Então, na verdade, o povo aclama príncipe, mas o rei dos Seleucidas já o considera sumo sacerdote. Já manda para ele uma carta dizendo que ele é príncipe e sumo sacerdote. E ele aceita. Por quê? Porque Onias III já morreu, nós vamos passar por isso. Amigo do rei, aos anciãos e nação dos judeus, saudações. Então havia fiéis, muita quantidade suficiente em Jerusalém, e são esses que formarão as multidões que vão seguir Jesus e João Batista. Recebemos a coroa de ouro e palma que vocês nos mandaram e estamos prontos para fazer com vocês uma paz duradoura. Isso é sincero. E escreveu os encargos de nossos negócios para que isentem vocês dos impostos. A primeira coisa que Demétrio dá é a isenção de impostos, que eles estavam exauridos de riquezas materiais pela guerra. Então, isentos de impostos. Continua em vigor o que já determinamos em favor de vocês. As fortalezas que vocês construíram ficam em seu poder. Perdoamos os erros e falhas que vocês cometeram até a presente data, assim como o imposto que nos era devido. Caso devam alguma contribuição em Jerusalém, isso não será exigido. Se algum de vocês estiver disposto a se alistar em nossa guarda, venham como cidadãos do Seleucida, do Império Seleucida. Reine a paz entre nós. Pronto, Simão conseguiu. Corria o ano 170, quando Israel ficou livre do jugo de outras nações. A partir daí, o povo passou a escrever as datas em documentos e contratos. Ano 1 de Simão, o grande sumo sacerdote e general-chefe dos judeus, príncipe. Pronto.
Agora, Simão vai solidificar a independência civil, mas aqui já está o grande problema para os sadoquitas, que não aceitam que ele seja rei. Ninguém está se incomodando, é devido. Foi aclamado pelo povo e foi reconhecido pelos Seleucidas. A questão é que ele aceita a púrpura sacerdotal. Demétrio diz que reconhece nele o príncipe e sumo sacerdote. Então fortificou a cidade, falando de Simão, construiu uma casa para si. O batalhão aquartelado na fortaleza clamou a Simão pedindo que lhe concedesse a paz. Simão concordou, mas expulsou-os daí e purificou a fortaleza. Então, quem havia de outras nações, ele expulsou de Jerusalém. Os judeus puderam entrar na fortaleza no dia 23 do segundo mês do ano 171. Entraram aos gritos, levando ramos, tocando cítara, símbolos e harpas, tendo derrotado o maior inimigo de Israel. Simão determinou que esse dia fosse comemorado. Fortificou ainda mais o monte do templo, ao lado da fortaleza, e ficou residindo com a sua família. Notando que seu filho João era homem feito, nomeou comandante de todas as forças militares, general, e João foi morar em Gazara. Portanto, ele era príncipe e o filho dele agora era o general. Então ele já não ia mais para a guerra. Agora era o filho dele. Então, pacificou a situação, conseguiu a vitória, período de paz e prosperidade, né? Então, Demétrio reuniu suas tropas e foi para Média a fim de conseguir uma guerra contra Trifão e Arsace, rei da Pérsia e da Média. E aí, cada um pôde cultivar em paz seus campos, a terra dava suas colheitas e as árvores da planície seus frutos. Os anciãos se assentavam nas praças, todos falando da prosperidade, enquanto os jovens comemoravam a glória de Jerusalém usando suas vestimentas de guerra. Abasteceram a cidade de alimentos e destinou armamentos de fortaleza para cada uma, e a fama de Simão chegou até o extremo da terra. Consolidou a paz no país e trouxe grande felicidade para Israel. Bom, mas Esdras estava só esperando que isso passasse. Ele sabia que tudo passa, mas a ordem que ele criou não passaria. Até hoje existe. Protegeu os pobres do seu povo, ou seja, voltou à lei de Moisés no Sinai. Foi observante da lei, seguidor da lei de Moisés, como Jesus o exigia, e eliminou os apóstatas e perversos. Condenou à morte. Cobriu de esplendor o templo e multiplicou seus utensílios sagrados. A notícia da morte de Jonatas chegou a Roma e Esparta. Todos lamentaram muito e escreveram a Simão, dizendo: cópia da carta que os espartanos mandam, dos magistrados e da cidade toda dos espartanos, ao grão sacerdote Simão. Aqui está o problema. Aos anciãos, aos sacerdotes e ao povo judeu em geral. Pronto. Aí está o problema. Agora, todas as nações vão reconhecer Simão como sumo sacerdote. Como príncipe não era problema. Mas o partido sadoquita, ou seja, a ordem de Melquisedeque, não o aceita. Ficamos muito contentes com a vinda de vocês. O que foi dito por eles, transcrevemos. Nomênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, embaixadores judeus, vieram até nós para renovar o acordo de amizade. O povo acha conveniente receber esses homens com todas as homenagens e transcrever no livro de atas publicadas tudo o que eles disseram, a fim de que o povo da Grécia possa conservar a memória desses fatos. E transcrever uma cópia de tudo para o sumo sacerdote Simão. Depois Simão mandou Nomênio a Roma, levando enorme escudo, e pronto. Então o resto depois daqui, da Grécia, então vai Roma. Então a paz com os Seleucidas, a paz com o Egito, Ptolomeu, a paz com a Grécia, nessa época Esparta era quem liderava, não era Atenas, a paz com Roma. Então ele faz um trabalho completo. E colocaram uma placa de bronze no Monte Sião, no dia 18 de Elul, do ano de 172,
que corresponde ao 3º ano de Simão como sumo sacerdote, por ocasião de uma grande assembleia que reuniu sacerdotes, povo, autoridades e anciãos do país, observou-se o seguinte: como estava acontecendo muitas guerras no país, o sacerdote Simão da família de Joaribe, filho de Matatias, Asmoneus e seus irmãos arriscaram a vida e enfrentaram os adversários do povo e assassinaram, mataram aqueles que eram do partido de Esdras, e Jerusalém e a Judéia só ficaram em Ávene os sábios, que eles respeitaram. Purificaram o templo e a lei, cobriram de glória o povo. Então os inimigos dos judeus quiseram invadir o país. Simão Pereira levantou-se contra esse, gastou seu dinheiro, fortificou a cidade de Judá, antigo quartel inimigo, fortificou também Jope. Vendo a fidelidade de Simão e seu interesse para engrandecer a pátria, o povo nomeou príncipe e sumo sacerdote, em vista de tudo o que fizera por causa da justiça e honestidade com que fortalecia a nação e procurava por todas as formas exaltar mais e mais o seu povo. Aí os acideus que tinham sido chacinados pelos Seleucidas, aqueles que sobraram juntaram-se à ordem de Melquisedeque, ou seja, os esseus, eram poucos, ficaram uma única comunidade que era administrada por Onias III, sumo sacerdote da ordem de Sadoc. Por isso o rei Demétrio o confirmou como sumo sacerdote, o incluiu entre seus amigos e o cumulou de grande glória. Então o rei dos Seleucidas reconhecia no seu território como príncipe dos judeus e sumo sacerdote Simão Macabeu. Os sacerdotes judeus e todos os judeus resolveram, portanto, considerar Simão Macabeu como governante, príncipe e como sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta legítimo. Além disso, resolveram que ele seria o comandante de suas tropas para cuidar do templo, nomear administradores, para dirigir o país, para responsabilizar-se pelas armas de guerra e comandar a fortaleza. Pronto, aqui está feito. Foi do agrado de todo o povo conferir a Simão o direito de agir de acordo com essas resoluções. Simão aceitou e assumiu com prazer as funções de sumo sacerdote e príncipe da nação, inclusive dos sacerdotes, para ficar à frente de tudo. Mandaram gravar esse documento em placa de bronze e colocaram no recinto do templo em lugar bem visível. Uma cópia do templo deveria ficar no tesouro do templo à disposição de Simão e dos seus filhos. Pronto. Aí estava feita a desgraça, porque aqueles que não aceitaram, ou seja, aqueles que eram da ordem de Melquisedeque, os sacerdotes da ordem de Melquisedeque, embora pacificados pelas promessas de Esdras, viram que essas promessas não foram cumpridas. Que o sumo sacerdócio agora estava nas mãos dos macabeus. E aí vão se retirar para o deserto e vão estabelecer as comunidades que será governada por Onias III, até que este seja assassinado. Vamos ver se nós encontramos aqui o assassinato de Onias III. Se não encontrarmos nessa Bíblia, está marcado na outra. Então, essa é a grande desgraça, porque os heróis do povo, aqueles que expulsaram os sequazes de Esdras, recebem a honraria de príncipes, o que não é problema nenhum, não incomoda os sábios que estão em Yavne, embora eles interpretem a Bíblia do jeito que eles quiserem, mas não obrigam ninguém a isto. As sinagogas que obedecem a eles são expurgadas e outros sacerdotes são colocados nelas. Então, a Palestina, sob o governo de Simão Macabeu, fica livre do governo de Esdras e dos seus sequazes, mas eles vão esperar o tempo propício.
eles não têm pressa. Então, vamos ver aqui. Jazão heleniza Jerusalém. Aqui já é um sacerdote da ordem de Esdras, da grande sinagoga. Depois, Jazão é sucedido por Menelau, que manda assassinar Onias. Acomodadas tais coisas em Tarso e em Malo, a população sublevou-se por terem sido essas duas cidades doadas a Antioquides, concubina do rei. Por isso o rei marchou a toda pressa a fim de restabelecer a calma, deixando para substituí-lo um certo Andrônico, um dos seus ministros. Então Menelau, julgando a ocasião propícia, apoderou-se do tesouro do templo e presenteou a Andrônico, governador, e a outros vendeu em Tiro e nas cidades vizinhas. Quando Onias, em Dafne, perto de Antioquia, onde se retirara, teve essas informações, o templo havia sido saqueado por Menelau, manifestou sua desaprovação e mandou desobedecerem e destituírem ele. Em consequência, Menelau incitou, num colóquio secreto, Andrônico, que era o governante, para eliminar Onias. Andrônico foi visitar Onias, cativou-lhe astutamente a simpatia, estendeu-lhe a mão direita em sinal de juramento, de sorte que, embora despertasse suspeita, conseguiu persuadir Onias a sair do seu refúgio. Então matou a espada. Por causa disso, não somente os judeus, mas também muitas das nações mostraram-se indignados. Quando o rei regressou dos seus lugares na Cilícia, o Seleucida, né, Antíoco, apresentaram os judeus várias cidades, pedindo que ele vingasse a morte de Onias. Antíoco entristeceu-se de coração, comovido até as lágrimas, recordando as virtudes e a sabedoria deste homem. Depois, vivamente irritado, mandou imediatamente despojar Andrônico da púrpura sacerdotal, arrancar-lhe as vestes, aí já não estava mais com os macabeus, viu? Jonatas e Simão já tinham sido mortos. E lá mandou executar o assassino. Assim o Senhor feriu com merecido castigo. Mas a linhagem dos macabeus também não dura muito tempo. Então, nós vamos mostrar agora. Então, vocês já viram. 175, Onias III é assassinado em Dafne. Já no exílio, porque já não confiava mais na proteção, né, de João, filho de Simão, que já tinha sido assassinado à traição num banquete pelos Ptolomeus. E aí ele foge para Dafne, Onias, e lá é assassinado por Andrônico, que era governador de Jerusalém. Quer dizer, conseguiu se infiltrar porque Simão tinha expurgado a Judéia de todos os sectários de Esdras. E aí a coisa virou bagunça, porque os restantes dos assideus juntaram-se com os esseus e os sacerdotes fugiram para o deserto, não aceitando nem mesmo Simão como sumo sacerdote, porque ele era da tribo de Levi, mas não era descendente de Onias, portanto não era legítimo. Ano 175. Então aqui nós temos no templo reconstruído Josuá, legítimo, Joaquim, Eliasibe, Jaduá, Onias I, legítimos, viu? Simeão, trineto de Onias, Onias III, último da linhagem de Sadoc a ocupar o cargo de 198 a 175. Jazão, Alcime e Menelau, de 159 até 152. E aí não havia mais sumo sacerdote. Os asmoneus ou macabeus, Jonatas, Simão, João Hircano, o último sacerdote macabeu Aristóbulo foi assassinado por Herodes
em 35 AC, já pertinho de Jesus Cristo. Depois da morte de Aristóbulo, a dignidade tornou-se joguete político dos novos senhores da Palestina. Voltou toda a canalhada a ocupar a Palestina. 35 anos antes de Jesus nascer. Tudo certinho. Esdras era um gênio. E os que ele deixou no poder também. Então, o vinhedo de Avne dá frutos, podres, mas dá. E eles retornam para a Palestina depois que Aristóbulo, último sacerdote dos Macabeus, foi assassinado. Ainda tem governadores romanos e destituir ainda 27 sumos sacerdotes. Quer dizer, entre o ano 152 e o ano 35 a.C., então 27 sumos sacerdotes são nomeados e destituídos. A Bíblia conhece Anás e Caifás, e o cargo se extingue depois da destruição do templo. Flávio José enumera Joaquim ou Eliaquim no livro de Judite. E então acaba-se com a destruição do templo, o sumo sacerdócio oficial. 27 foram eleitos pela turminha de Esdras. Entre esses está Anás e Caifás. Mas 35 anos antes de Jesus Cristo, a Judéia já está de novo de posse do grande conselho do povo, da grande sinagoga, dos sumos sacerdotes iníquos, 35 anos antes de Jesus Cristo nascer. É nesse contexto que Jesus nasce. Para esclarecer ainda um pouquinho, continuando com a carta aos Hebreus, que também é de Dattler, então já sabem, leiam o livro dos Macabeus, por favor, leiam. É uma magnífica epopeia, apesar do erro que eles cometeram ao aceitar não o principado, não o trono, mas o cargo de sumo sacerdote. Mas para eles, vejam bem, morto Onias em 175, então o descendente de Sadoc não era vivo, não tinha mais a linhagem Sadoc. Onias IV fugiu para Elefantina e lá, Daguenizar do Cairo, que o sem vergonha do Bernard Casper diz que era dos grandes sábios dos escribas. Na verdade, Salomon Chester mostra o texto e Frederick Dattler aqui diz o que é que o texto dizia. Aqui nós temos, o texto diz que uma comunidade muito grande era dirigida por um homem chamado Rabi Sadek. Vou ler. O nome do documento é fragmento do documento Sadoquita. Uma comunidade muito bem organizada, liderada pelo mestre da justiça, que vive exilado no Cairo e em Elefantina, vive também ela exilada no país de Damasco, do Egito ao Líbano, onde aguarda pacientemente o advento do mestre da justiça, que sucede Onias IV, que não chegou a ser investido no cargo, que seria por um milagre divino. É pela ressurreição que Jesus Cristo é aceito como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Assim diz a carta aos Hebreus, que está aqui. Então, eles sabem que está tudo errado, nem são a molecagem dos sectários de Esdras, nem são os macabeus, mas terão que ser os filhos de Sadoc. Mas acabou-se a descendência consanguínea com Sadoc, com Onias IV, morto em Elefantina de morte natural, mas que enquanto viveu dirigiu no exílio, né, uma comunidade que esperava pacientemente que os filhos de Sadoc, sacerdotes e levitas legítimos, retomassem os seus postos, dirigidos por quem? Eles não dão o nome de Onias IV, mas diz por um Rabi Sadek.
e que seria sucedido não consanguineamente, vejam bem como isso é importante, por um Rabi Sadeque legítimo que fosse suscitado pelo poder de Deus. Eles esperavam isso pacientemente e este milagre aconteceu. Por isso vejam como é importante o que eu estou lendo para vocês. Tudo girava em torno do sumo sacerdócio e da realeza de Davi. Então, o livro dos Macabeus vai ser importante, porque os Macabeus foram algo inesperado. Esdras não contava com isso, mas terminou fazendo com que os inimigos de Esdras botassem a cara de fora, porque eles viviam escondidos, exilados, né, do Egito até o Líbano, e eles botaram a cara de fora, porque eles viviam dentro de Jerusalém, suportando que os Macabeus reconhecessem a legitimidade dos filhos de Sadoc e, vamos dizer assim, aceitassem o trono da casa de Davi, mas se abstivessem do título de sumo sacerdote. Assim, nos documentos de Qumran, Kurbet Qumran, os judeus do deserto ansiavam pela vinda do dia de Javé, inspirados pela profecia de Isaías. Vós, do que clama do deserto, preparai o caminho de Javé. É assim que João Batista se apresenta. Instruída por seu chefe, um sacerdote chamado Rabi Sadeque, a comunidade observa um regulamento detalhado. Veja, do Egito até o Líbano. Esse chefe, Rabi Sadeque, não tinha o nome de sumo sacerdote, porque não tinha sido investido no cargo, mas o regulamento das leis de Moisés era detalhadamente observado, a fim de apressar o advento que traria consigo o sumo sacerdote da linhagem de Sadoc, agora por milagre, acompanhado de um príncipe da casa de Davi. Então, todo mundo achou que João Batista era o Messias sacerdotal e Jesus seria o Messias rei. E Jesus, todo mundo sabia que era filho de Davi, e todo mundo sabia que João Batista era um Rabi Sadeque. Então parecia que ali a profecia havia se cumprido. Por isso que alguns se reuniram para, comandados por esses dois Messias, expulsarem os romanos de Jerusalém, os zelotes. Então, inicialmente, os zelotes tinham um mestre da justiça, um Messias de Arão e um Messias de Israel. Ora, não podia em nenhum lugar ser os descendentes de Esdras, que os sábios viviam exilados em Yavne, com a proteção dos Macabeus, e os outros fugiram para as regiões circunvizinhas para esperar que os Macabeus se extinguissem, porque eles sabiam que o poder civil não dura para sempre quando conquistado pela espada. Então, entre a centena de afinidades com o Novo Testamento, gostaria de destacar a figura de João Batista, o qual desde a infância vivia no deserto até o dia de sua manifestação a Israel. Não resta dúvida de que ele era um essênio, como são intitulados hoje os sectários de Qumran. Vivia asceticamente como eles, batizava com água, beberás água da torrente no caminho, diz o Salmo 2, e nunca pôs os pés no templo, embora fosse sacerdote e filho de Zacarias, e se identificava com a profecia de Isaías da voz do que clama no deserto. Então, esperava-se um milagre de Deus e, suplantada a linhagem carnal de Sadoc, revelasse um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Perfeito. Estamos no ano 35 antes de Jesus Cristo. Então agora já terminamos apresentando os Macabeus. A epopeia deles é lindíssima, mas eles não eram profetas, né? Então os profetas serão estabelecidos agora na nova ordem dos novos senhores da Judéia, né? A grande sinagoga, a reunião dos anciãos do povo,
que é quem Jesus vai encontrar no poder, então as sinagogas serão o ponto de partida da a insanidade do povo, tanto dos nobres quanto do povo simples, que passou a ser servido durante a semana, quando vinham para a feira, numa liturgia simples para ser entendido por todos, e as famílias foram invadidas pela ordem deles, de que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor e aprender as regras de interpretação de Esdras, Darash e Sod, e abandonar Peshat e Remes, e a guerra de Jesus vai ser que ele não vai abandonar Peshat e Remes. Então, o que vocês vão ver resumidamente é a luta de Jesus como primogênito, obrigado a ser sacerdote pelas leis dos novos senhores da Palestina, os descendentes de Esdras, portanto, os escribas e os fariseus, o sinédrio composto por eles, e Jesus agora, pela lei, é sacerdote, mas ele não aceita esse sacerdócio instituído pela grande sinagoga, e ele vai se fazer batizar por João Batista, segundo a ordem de Melquisedeque, para se tornar, então, com a ressurreição, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Simples, não é? É assim. Então será uma batalha entre Deus e o diabo. Por isso ele, depois de batizar-se, vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque não é uma guerra entre homens. Os macabeus sumiram do mapa. Os 27 sumos sacerdotes, eleitos e destituídos pela sinagoga de Satanás, não têm nenhuma finalidade. Os antipas bajulam César para serem nomeados reis. E os governadores, nós conhecemos 29, entre os quais Pôncio Pilatos, sob o qual foi crucificado Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, era uma bagunça geral, mas a sinagoga de Satanás tinha tudo a seu favor. Mas os dissidentes de Qumran e os assideus entre eles estavam dispostos a dar a vida, como João Batista deu, e Jesus estava disposto a dar a vida, como ele e os seus apóstolos deram, e como protomarte Estevão, apenas discípulo, apenas vamos dizer assim, da escala menor do baixo clero, porque ele era apenas como é que se chama? Ministro das mesas, ou seja, meu Deus do céu, não lembro o termo agora. Então, não era ninguém praticamente, mas a fé do seu coração o levou ao martírio, porque ele bateu de frente com os sacerdotes da grande sinagoga. E assim vai começar o trabalho de Jesus e dos apóstolos, e vai haver a continuidade da era dos mártires. Por isso, tudo que nós colocamos aqui foi necessário, para que vocês compreendam o trabalho de Jesus. Senão, vocês não compreenderão. Não foi apenas por ciúme ou ódio do sumo sacerdote, mas era uma guerra incessante que os essênios, os esseus, da ordem de Melquisedeque, travavam contra eles apenas pela oração, que eles não lutavam com armas, e copiando os manuscritos da Bíblia Sagrada, como na Guenizá do Cairo, que ficou nos manuscritos de Qumran, Quirbet Qumran, e ensinando ao povo a verdadeira lei de Moisés, e praticando isto, e sendo os verdadeiros profetas que esperavam pacientemente o advento de um Messias da ordem de Melquisedeque. Como? Ninguém sabe, porque a linhagem sagrada, consanguínea, tinha acabado. Mas eles tinham fé. E a fé deles foi coroada de êxito. Por isso que João manda perguntar a Jesus: é você o prometido ou deveremos esperar outro? Porque João já estava no cárcere e, como profeta, sabia que ia morrer. E aí a ideia de um Messias de Arão, que seria João,
e um Messias de Davi, que seria Jesus, aí fica confusa na cabeça de João. E ele pergunta a Jesus, então me esclareça. E Jesus diz, sou eu. Não tem dois. O pai teve um filho unigênito, que é o primogênito da criação. Dizer isso a João. E os discípulos de João vão passar para Jesus. Agora, 35 anos antes de Jesus nascer, a Palestina volta ao domínio do partido de Esdras, com todos os perigos que o filho do diabo planejou. Judeus do mundo inteiro obedecem ao Gedar Saduta, o rei do cativeiro, que não importa, que ninguém sabe quem é. A sinagoga de Satanás sabe, nem o sinédrio sabe quem é. E só um número, né, que mais tarde a gente vai chegar até hoje, né, 72 centrais, 300 assessores e 500 agentes que fazem um trabalho sujo de assassinato. Eu daria minha vida de bom grado se eles viessem aqui para dizer que eu calasse a boca e não publicasse esses vídeos. São a ordem, o movimento sionista mundial, chefiado por Nathaniel, barão de Rothschild, e a casa de Rothschild, né? Se me matarem, irei para a glória, abraçar o meu rei que está nos céus, e que venha a nós o seu reino. Portanto, a morte não existe porque a minha alma está viva. Aquele que crê em mim vive, não morrerá jamais. Não é o corpo, ele está falando da alma. E aquele que crê em mim, mesmo que morra, que peque, não será eternamente, ou seja, tem direito ao arrependimento e a um julgamento justo. Então, eu estou vivo e viverei. Eu vivo com meu Senhor. E verei com meus olhos a sua glória. Até a próxima. Muito obrigado. Deem seu like, inscrevam-se no canal e desculpem por ter me emocionado no final.